Aquilo que eu te falei agora sobre o horário da reunião, para ver se conseguimos mais quórum, e também sobre o regimento interno e a lista, a relação que a Mila disse que poderia disponibilizar a relação atualizada dos Ela me conselheiros. passou. É? Ótimo. Então, assim, porque aí nós poderíamos ajudar a Ana Lúcia a fazer aquele ligar pessoas que a gente conhece, tu conhece fulano, tá, convidar, tentar fazer, já que não está, o pessoal não está atendendo formalmente, né, pela forma que está se fazendo a convocação, não sei, tentar de uma outra forma. Cada um desses que já participam, trazer Mais dois? cada quarta colega novo. E, no caso, os usuários podem participar também, Sim. né? Pessoas que possam participar com a gente aqui. A questão, pelo que está aparecendo lá no grupo, realmente a questão é o horário. E aí eu queria É, sugestões de horário. Querem realizar uma 9 horas da manhã, por exemplo, para a gente ver se consegue um quórum mais significativo? a sugestão foi 8h30 às 9h30, que aí eles poderiam entrar. A sugestão dada lá no grupo foi 8h30. A Giane está aí, ela pode Oi? Bom, fazemos o seguinte então. Bora marcar a próxima reunião para 8h30 da manhã do dia 15 de março, né? Vamos tentar então marcar para esse horário para ver se a gente consegue uma adesão maior. Eu vou começar a estender a reunião então para quem quiser participar, qualquer usuário pode, não tem direito a voto, mas pelo menos pode participar, isso é interessante. E bora colocar. Para essa reunião realmente nós não temos um quórum suficiente para progredir, né? Qualquer decisão, qualquer comunicado. Queria até que a Mila estivesse aqui, não sei o que houve, acho que ela deve estar com. Expressamente fiz analisando. Nem mandou mensagem para mim. Não sei, já deve estar com algum problema. Bom, pessoal, vamos então marcar para a próxima reunião, dia 15 de março. Oi, nós estamos ouvindo, Terezinha. Você está muda. Oi. Desculpa. Você vai marcar para o próximo mês de março ou vai adiar essa? Vai dar uma prorrogada mesmo desse mês de fevereiro? Acho que é prorrogar. Ou já marca para de março? A de fevereiro fica prejudicada? Acho que sim. Precisava de alguma ideia sobre o que fazer em situações assim que não há quórum para poder decidir o que fazer. Oi, Ana Lúcia. Opa, chegou a Aninha, chegou a coordenadora. Ela pode ajudar a gente a decidir Pode. aí. Oi, Ana, você nos ouve? Ana Lúcia? Acho que ela não está ouvindo. Oi, Nem. estão me ouvindo? Estamos. Opa, sim. Ah, oi. Oi, Ana. Oi, Ana, estamos ouvindo. Oi. Oi, agora, né? Sim, Oi, tudo bom? tudo bem. Está meio lento, mas estamos ouvindo. Ó, esqueci aqui. Eu estou só terminando de ganhar. Pronto. É porque aqui onde eu estou não pega bem a internet. Eu estou aqui no Malote. Ah, tá. Estamos Alô, ouvindo, Ana. entendeu? E aí eu vou, agora que eu estou saindo daqui, aí eu já vou poder ouvir você. Mas pode falar que nós estamos te ouvindo. Ana, você consegue nos ouvir? Consigo. Nós estamos tendo um problema com relação ao quórum. Alguns colegas do grupo lá estão reclamando que
por causa do horário ser esse, muita gente não consegue acessar a reunião. Aí a gente estava pensando em colocar a reunião para um outro horário. Uhum. Eu sou de acordo, porque para mim também é complicado. A ideia que surgiu da Terezinha foi entre 8h30 e 9 horas. Na verdade, foi lá no grupo que estava conversando ontem e alguém sugeriu esse horário, o pessoal da Ativa aí, né? A Solange, Regiane, Hã? eles sugeriram que fosse esse horário antes do expediente, 8h30, 9h30. Foi só sugestão, né? Sim. Bom, Porque à tarde, 3 horas, está complicado para o pessoal da Ativa. Ou então, depois das 3 ou 16 horas, eu não sei. Eu não sei, nós temos que conversar com todos para tomar uma decisão, né? porque nosso quórum está sempre muito baixo, a gente quer aumentar, quer envolver mais os funcionários. Uma sugestão. Podia fazer uma enquete então, lá no grupo Sim. do horário. Não, só isso. Põe lá os 2 horários ou Tem 3 dois? horários e deixa o pessoal votar. Isso aí é fácil fazer. Assim, a gente pode fazer. No grupo agora do WhatsApp tem enquetes, né? Então, eu acho que a nacional fica de uma forma bem diferente. Ok. Não, Colocar por aqui dá para ver. Então, sei também, de repente, se é possível, eu geralmente não sei fazer Exatamente. E a gente, Só repete para mim. 512. do que seja tratado da relação, entendeu? Porque eu acho que a taxa beijão é em cima que é. Agora, de novo, tá, Christian? Isso daí tá meio mais eu tô ouvindo entrelinhas, tá? mais Mas foi a informação que a gente o recebeu. Nelson que você. Consulta de WhatsApp. Beleza? Eu tive o certo, eu não tive questionamento. Não acompanhei depois, não. A gente tem questionamento, então o microfone tem que dar certo, senão o pessoal vai pular. É democrático. Tá bom? Divulgar o que vai ser abordado naquela. Quando vem a convite, ele vai ser tratado assim. E de repente abrir uma caixinha de. Eu não sei se isso tem caixinha. Mas assim, qual é o assunto que eles querem que seja tratado na reunião? Porque eu acredito que talvez a baixa seja um pouco desse que quer tratar. Valeu, Aprizinho. Regiane, tá falhando. Desculpa, não sei se eu consigo. Quer que eu falo contigo depois? Sim, seria bom. Esse negócio aqui é terrível. Tá. Mas a ideia é realizar uma enquete lá no WhatsApp, né? Pra gente ver qual é o melhor horário pra maioria. Que a gente possa abranger o maior número de pessoas possíveis. Isso é bom, realmente vale a pena sim. Vou fazer isso já, inclusive. Inclusive, já estou fazendo. Não, Tival, você entendeu a outra Não. ideia? A outra ideia seria assim, divulgar o que vai ser tratado naquela reunião. Quando você recorda, dizer, olha, nessa reunião, nós já temos essas pautas. Vamos trabalhar isso, isso. Bom, é que as pessoas saibam do que vai tratar e tem mais empatia por aquela reunião. Certo. E, de repente, deixar um espaço para que eles digam o que eles querem. Além disso, você tem alguma sugestão? Algum assunto que seria legal ajustar? Eu acho que, de repente, possa ser uma maior adesão. Entendi. Mas é uma sugestão, tá? Válida. Desde que as pessoas saibam sobre o que a gente vai tratar, com certeza ajuda bastante. Incentiva as pessoas. Eu imagino que, às vezes, a baixa adesão, ela acaba acontecendo por conta da dificuldade mesmo de algo, e também, às vezes, por falta de conhecimento do que é tratado na reunião. Sim. Então, as pessoas, tipo, não dá a importância, talvez,
Então, se a gente começar a divulgar o que é tratado na região, talvez a gente consiga uma maior adesão. Mas é uma sugestão. É uma ótima ideia. Vale a pena a gente perguntar assim. Vou mandar já notícia para você, tá? Ainda estou ouvindo mais o Nelson que você. É complicado. Por exemplo, não sei, tá? A gente tem alguma situação pontual, volta a se colocar agora, digamos assim, teoria de todos. Não sei, está aumentando, tá? Não sei o que está acontecendo, está aumentando o Covid, gente, bora, vai ter carnaval, todo mundo matizado. Eu tinha que uma mensagem para o cara e colocou. Só tomar cuidado, só vai para a divulgação, para a festa, pode ter refeição. Eu não sei, alguma coisa assim que a gente pudesse fazer, né, que gerasse mais uma maior empatia, um maior engajamento mesmo na reunião. Entendi. Tudo bem. Nossa, a televisão caiu. Bom, realmente são duas ótimas sugestões. Se alguém mais tiver alguma informação para incluir, será um prazer ouvir e anotar aqui, viu? Fábio, Terezinha, Ana Lúcia. De acordo aí, mano. Você decidir, acho que a ideia da rede é Realmente, boa. muito boa. Eu vou, inclusive, já terminando essa reunião, já vou mandar enquete lá no grupo. Ana Lúcia, você consegue nos ouvir e falar também? Eu estou te ouvindo, Francisco. Eu estou te ouvindo. Bom, se vocês quiserem acrescentar mais alguma informação, é agora. Então, para mim, assim, eu acho que pela manhã é Oi, Alô? Pode falar. Oi, a minha ligação está bem ruim. Porque eu estou usando o celular, né? Aí já complica. Vai toda a minha. Estou usando a minha própria. Meu telefone móvel. Tudo bem. Bom, então vamos tentar na próxima reunião eu vou passar enquete e antes de termos um dia preciso, a gente divulga aqui qual vai ser o melhor horário para, dependendo da maioria do pessoal que votar lá no grupo, tá bom? Vai ser de manhã, de tarde e o horário. A próxima reunião deverá ser por volta do dia 15 de março. Continuarmos com a regra da terceira quarta-feira de cada mês. Bom, alguém tem mais algo a colocar? Estamos ouvindo. A relação dos conselheiros você recebeu atualizada da Sim, eu Milo? tenho. Tá. Antes, no portal da CACI, nós conseguíamos ouvir bem, encontrar rápido o local onde aparecia todos os conselheiros. Eu até falei para a Milo uma vez que estava desatualizado. Aí mudou o site, eu não estou conseguindo localizar essa lista dentro do site da CACI, na institucional. Eu não estou conseguindo, então depois a gente pode até trocar ideias sobre isso aí. Certo. Mas eu gostaria de ter essa relação também para ver pessoas que a gente conhece e tentar fazer
junto com a Ana Lúcia aí, de tentar fazer um trabalho, né? Tem estado aí que está fazendo curso sobre essa equipe de conselheiros e tudo, para tentar esclarecer bem o que significa, como a Regiane falou. Eles precisam saber o que se trata da reunião do conselho, de repente dar uma motivada para o pessoal. Então, vamos ajustar essa parte aí também. Mas só que tem que conhecer os outros também, né? Saber quem são, tentar organizar alguma coisa aí de conscientização. Né? Certo. Eu vou colocar aqui no grupo, eu acho que você vai conseguir baixar, Terezinha, a relação que eu consegui. Deixa eu ver, só um instantinho. Vou colocar no chat aqui, acho que eu consigo fazer o upload. Não tem opção. Aqui. Carregar do meu computador. Banco. CACI. Representantes do Conselho da CACI. Carregando. Apareceu aí para vocês? Não, né? No WhatsApp? Não, no WhatsApp não. Eu mandei aí, aqui mesmo no chat, chat desse grupo, da reunião. É um arquivo em PDF. Deve ter aparecido aí pro Fábio, né? Sim. Apareceu para ti também? Tá aqui. Apareceu aqui. Ver se consigo baixar. Mas pelo menos, eu soube que pelo menos 3 desses conselheiros daí já não estão mais, como a Ellen Priscila, a Juliene, tinha mais alguém, acho que era a Critiane. A Juliene saiu. Keiliane, Juliene e Ellen Priscila. Ellen Priscila foi nomeada em Boa Vista, Roraima. Não, foi São João da Baliza. Foi em Roraima. Por isso ela não está mais na agência Presidente Figueiredo. A Keiliane e a Juliane também saíram das respectivas agências. Os outros são assim, para quem eu tenho mandado normalmente as mensagens de e-mail, a convocação. Todo mundo que eu tenho mandado. Aí já tem como coordenador, tudo, né? Ana Lúcia, tu ainda está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Acho que não, que ela está no celular dela, né? Eu só queria perguntar para a Ana se está previsto assim, algum tipo de treinamento para os conselheiros da CACI, para esse grupo, né, que tem todo esse regimento interno. Se está previsto assim, fazer algum treinamento com essa nova turma, porque tem um colega que até conversou comigo, disse, não, eu estou num curso de conselheiro da CACI, né? Então eu queria perguntar se tem previsão de alguma coisa, se está previsto ou se é coisa que se pode organizar dentro da própria jurisdição, né? Seria Gente, vocês estão me ouvindo? Assim, sou conselheira no banco, acho que já tem uns 10 anos que eu sou conselheira, mas eu nunca fiz curso nenhum. Tudo que eu sei é ouvindo dos outros, mas curso eu nunca fiz. Seria até uma coisa boa, sabia? É porque é um assunto e está regido, né? Tem todo um regimento interno, você vê que tem as normas ali, quem faltar, tem reuniões, tem coordenador, mas parece que falta informação do contexto, como aí eu peguei um pouco da fala da Regiane, e assim, as pessoas precisam saber do que nós tratamos aqui nessa reunião, os assuntos, o que se deve trazer, o que cada um tem para... por exemplo, quem está representando determinado órgão, que tem cada agência, o que tem para trazer, para agregar, quem fica lá que a pessoa está representando espera,
e ela devolva aquela informação depois da reunião. Olha, tem reunião do conselheiro. E aí chega na agência, o que é que trataram, né? O que é que resolveram alguma coisa, deliberaram alguma coisa em prol do assunto que foi levado. É todo assim, para não ficar. Eu vou dizer sinceramente, a minha opinião é o Conselho de Usuários da Cresce parece que não está sendo levado a sério, mas parece que está sendo levado a sério. A gente vê, prova é o quórum. Exatamente. 4 pessoas de mais de 30 participam. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para valorizar essa parte aí que eu considero, tratando de saúde, gente, eu considero muito importante. Muito, muito. Então, o que nós pudermos fazer, Aninha, para adequar o horário por causa do pessoal da ativa, a gente que já está aposentado não pode nem discutir muito sobre. Podem até dizer, vocês já estão aposentados, não querem saber. Não, mas você vê que tem gente que está aposentado também e não participa. Alguns, quando estão doentes, não vêm, né? Mas como é uma reunião online, às vezes a pessoa está, mas não está tão acamada, não está hospitalizada, dá para participar, né? Estou falando de nós aposentados, mas para o pessoal da ativa nós temos que adequar sim. Temos que arranjar uma forma, não sei como. Senão, daqui a pouco o grupo de conselheiro vai acabar. Se levar em conta aquele artigo lá que se faltar 3 vezes. Sim, eu vi. Mas é mais ou menos isso, é um desabafo, gente, porque a gente percebe aí a luta do Francival para conseguir trazer, são sempre as mesmas pessoas. Isso eu fico triste, porque é um grupo tão grande, né? É um grupo tão grande. E é um fórum com tanta importância, um conselho de tanta importância. Não é verdade? Se você não concorda comigo, não tem problema, mas é o que eu sinto. Sim, plenamente. Concordo. Também acho que a gente está, assim, eu nunca vi, está me ouvindo? Eu sempre fui conselheira e nunca vi o conselho de usuários tão assim. Só com pouca gente. Eu lembro na época que eu participava, eram 20 que participavam. Hoje a gente não tem isso. A gente vê também que o banco, os gestores, eles não ajudam a gente nisso. Eles não liberam o funcionário, é uma dificuldade grande. E é um assunto que está na pauta da administração, por exemplo, ele já sabe que toda quarta-feira, terceira quarta-feira de cada mês tem reunião, aquele funcionário que é o representante do conselho lá na agência, até ele mesmo pode conduzir isso. Ele pode dizer, olha, hoje a partir do tal horário você está na reunião do conselho, você está lá, pegue os assuntos e traga para a agência. Na próxima reunião geral, o colega vai lá, faz a explanação. Eu acredito que se funcionasse assim, mas assim como o assunto negocial dentro do Banco do Brasil, o que mais se fala é sustentabilidade. Se a saúde não estiver lá dentro, se não estiver levada a sério, se não forem discutidos os assuntos dentro dos conselhos, do plano, nosso plano aqui, que é o que trata, né? Pode trazer ideia das agências. É isso que a CACI espera, que os representantes tragam ideias e serem deliberados para levar de volta para a agência. Mas se o administrador não ajudar, aí fica difícil, porque o funcionário que trabalha no horário comercial 3 horas não vai conseguir mesmo. É, verdade. Vai conseguir. Então, Boa tarde, pessoal. Oi, Mila, boa tarde. Não estava conseguindo acessar o link, mas aí eu tive que mudar de máquina aqui, deu certo. Eu acho que a dona Léo também não está conseguindo. Léo. Não sei mais como fazer, porque... O que houve de diferente para você conseguir acessar a Mila? A Modo.
Pelo celular não estava indo, eu tive que mudar aqui e o navegador, né? E entrou. Mas o celular não estava indo de jeito nenhum. Eu tô em Roraima hoje, não tô em Manaus, né? Aí deu uma. Eu acho que ela tá tentando pelo celular também. Eu acabei de colocar pelo menos um esboço da enquete lá no WhatsApp. Parece que funciona. Vamos esperar pelo menos uma semana para a gente ter uma ideia de qual o melhor horário para reunião, tá bom? Se vocês quiserem entrar lá, julgar, dizer, olha, tá aqui na reunião, podem votar para a nossa próxima reunião, podem colocar lá. Né? No final daqui a uma semana a gente tem uma expectativa de como vai ser isso, ok? Por nós aqui, Cassi, a hora que vocês julgarem que é melhor, a gente participa, tá? Então, por nós tá tranquilo. Queria destacar o atendimento da dona Andressa, que está atuando aí na Cassi, que a minha família inteira também ficou meio doente. A gente acabou indo lá e conhecemos a dona Andressa, tanto a Marineusa quanto eu, quanto até o filho. Comparecemos lá. Que bom. Fomos muito bem atendidos, ela tem realmente um ótimo atendimento. Agradecemos a atenção que ela nos dispôs. Obrigada, Francival. Estamos à disposição. Olha, Léo tentou pelo celular e pelo notebook, mas não conseguiu. Trocar de navegador. Certo. Bom, o que temos então para a nossa próxima reunião? Vamos aguardar para ver como é que vai ser a questão da enquete no nosso WhatsApp, tá bom? Coloquei lá, vou ficar aguardando. E assim que eu tiver uma perspectiva assim, de pelo menos metade, um pouco mais da metade dos usuários, eu repasso para vocês pelo próprio aplicativo, tá bom? E aí, baseados nisso, a gente já marca a reunião do próximo dia 15 de março. Acho que eu já devo estar de volta das férias. Minhas férias são só 2 semanas, eu vou emendar o carnaval, mas eu já devo estar de volta. A reunião já está marcada, inclusive, só preciso ajustar o horário, mas isso é fácil. E aí a gente vai ao longo do mês conversando para ver qual é o melhor horário mesmo, tá bom? Com relação à adesão, eu confesso que eu já tentei muito do que eu sabia. Eu mandei mensagens, eu já mandei e-mail, já mandei mensagem de e-mail até para os administradores das agências onde estão os conselheiros, mas eu não estou conseguindo uma resposta muito significativa da presença dos conselheiros na nossa reunião. A ideia da Regiane é muito boa, de colocar as pautas que nós possamos abordar ao longo da reunião, já dar assim, um preview do que será abordado para criar uma certa expectativa e até incentivar que os outros possam participar com outras ideias, né? Colocar isso também lá no grupo. Mas eu também queria mais ideias a respeito do que é que a gente poderia fazer. Se vocês tiverem, estamos ouvindo. Ana? Oi, eu estou ouvindo, estou pensando. Não, tudo bem, se for o caso. Eu acho assim, Francival, eu acho assim, levando em conta tudo que a Terezinha falou, a gente precisa dar um maior valor para a Cassi. E eu estou percebendo que com o tempo a Cassi está perdendo esse valor para a gente que é funcionário. E olha que a gente precisa muito da Cassi. Então eu acho assim que a vida agitada. Oi, Ana, está falhando. Que das agências. Ana? Está tirando todo o foco Ana, não estamos conseguindo ouvir você.
muito mais visível. É o que eu estou dizendo, pessoal, é que a gente tem que procurar um meio de mostrar para os funcionários o valor da caça. Tá muito ruim, Ana. Que eu estou vendo ao longo dos anos Ana? é que a Cassiela já não está tendo a importância que tinha antes. Eu acho que antigamente quando eu fazia Não estamos conseguindo entender praticamente nada, Ana. Tá falhando muito. quando eu fui fazer Ana, eu acho que seria melhor você sair e tentar retornar para vídeo, porque a gente não está conseguindo ouvir nenhuma frase que você fala. Eu acho que ela também não está conseguindo ouvir a gente, Francival. Tá. Pelo que eu entendi, ela fala sobre a questão de valorização da CACI. Mas a gente valoriza bastante. Eu realmente não sei mais o que fazer. Todas as mensagens eu encaminho, as mensagens de WhatsApp, né, eu encaminho, faço a divulgação aqui. O pessoal está até meio chateado comigo, de tanto que eu faço postagens no grupo da agência. E eu estou divulgando não só as do grupo do conselho, também eu estou naquele grupo da região norte, né? Que geralmente as mensagens chegam antes por lá. Então eu divulgo também. Mas eu queria uma forma mais abrangente de atingir mais funcionários. Ana, não estamos ouvindo nada. Se você estiver ouvindo... Tem como retirar ela e depois pedir para ela entrar? Porque senão não consegue, né? Oi. Alô? Oi. Vai dar problema. Ana, você nos ouve? Sua voz tá entrecortada demais, a gente não consegue entender nenhuma frase do que você diz. Tá. Tá. Vamos continuar. Mila, você veio lá de Alagoas, não é? Você tem alguma ação que o pessoal fazia por lá, de divulgação da CACI um pouco mais enfática, ou alguma experiência de lá? Então, acho que eu até já comentei sobre isso numa outra reunião. Essa realidade dessa baixa adesão, eu acho que ela é bem generalizada, né? Então, lá em Alagoas, nós tínhamos uma adesão muito forte dos aposentados, mas do pessoal da ativa, praticamente zero. Praticamente zero. Realmente é uma dificuldade muito grande, né, de reunir com o pessoal da ativa. Melhorou um pouco quando a gente passou a fazer online, nesse horário inicial da manhã, né? Mas a gente fez contato com os superintendentes, com os gerentes, porque tem código, inclusive, no ponto, né? No ponto tem código para isso. Então, assim, mas assim, sempre foi uma dificuldade muito grande para reunir conselho de usuário. Geralmente, os representantes que participavam, a gente tinha até um quórum bem representativo, mas assim, de aposentados. Representante da ANAB, FABB, enfim, mas aposentados, basicamente aposentados.
aquela máxima, né? A gente só sente falta da saúde quando ela não está presente. Eu temo que a gente chegue numa situação de que a Cassi não esteja presente e a gente precisar. Nossa, espero que isso nunca aconteça. E Mila e Difícil. pessoal aí, e todos nós sabemos que a Cassi está passando aí por uma revolução com relação à tecnologia. Tem aplicativo, tem vários programas, participa, então, se houver uma boa comunicação entre os conselheiros, principalmente os que levam para as agências, né, as novidades sobre a CACI, que esteja sempre inteirado, isso aí vai talvez até dê uma motivada no pessoal lá, criar essas situações, essa que está tendo agora esse desafio, né, com o aplicativo da CACI, não sei se o pessoal está acompanhando, né, mas realmente isso não é não é que a CACI tenha perdido o valor, ela tem um valor muito grande, é que não está sendo valorizado agora, nesse momento, porque estou com saúde, eu estou trabalhando, eu não estou, mas na hora que precisa, sabe que a CACI está ali, né? E assim, sobre os programas que existem, como eu coloquei lá no grupo, como eu falei com o pessoal lá, saiu o resultado do semestre, né? Saiu os números da CACI, saiu quanto que a CACI teve de lucro, ou lucro não, que eu digo assim, o resultado financeiro. Do banco. Porque quando nós tivermos que votar aquele relatório, nós temos que votar consciente, então nós temos que também acompanhar tudo isso, né? Os conselheiros têm que olhar, ler junto com alguém, como no caso a gerência, possa explicar para a gente, olha, então, porque quando aconteceu, eu me lembro, quando aconteceu aquela situação da CACI ficar deficitária lá, então, mas nós vinhamos aprovando os relatórios. É aquela coisa, como que nós aprovávamos e não tínhamos visto aquela situação, alguma coisa. Então, hoje eu vejo com muita importância saiu o relatório da CACI, vamos aprovar ou não, nós sabemos o que nós estamos aprovando, né? Então, está tudo mais transparente, os números nas reuniões de usuários, de conselheiros, onde cabe também a presença de usuários aí, conforme o artigo 14 lá que a Ana mostrou no regimento, dá para te incluir na nossa pauta, pelo menos uma vez no mês, já que a reunião uma vez no mês, dá para incluir, né, Mila e o pessoal. Então, quando nós pudermos dizer como a CACI está financeiramente, como está também, é importante. Agora, saindo dessa parte financeira, o lado do corporativismo mesmo. Queremos sustentabilidade, Banco do Brasil sustentável, temos que cuidar da saúde. E temos que conscientizar nossos colegas lá que precisam nos manter, né? Tivemos o programa dos aposentados, a CACI fez. Acho que não tinha 10 pessoas, gente. Então, nisso tudo, a gente percebe que as pessoas parecem que não sei. E é todo um esforço, né, ali para organizar aquilo ali. Vai o profissional para levar para palestra, mas poucas pessoas. Então, não sei, a gente vai precisar de ajuda, fazer aí uma pesquisa nos outros estados, como você perguntou da Mila, o que era feito. Teve um colega meu que disse que estava tendo um curso de conselheiro. Assim, nós vamos ter que pensar em alguma coisa aí. Nós tivemos hoje aqui em Roraima a oficina do Conselho de Usuários, né? Mas também hoje teve 8 pessoas participando, né? Foi um momento bem legal, a gente conseguiu tirar muita dúvida, conversar, foi presencial, mas assim, ainda assim é uma adesão muito baixa, né? E foi feito um chamamento, enfim, dá 30 dias sendo feito isso, mas ainda assim a gente só teve 8 participantes. Dona Terezinha, eu coloquei no chat a lista que você tinha solicitado dos conselheiros atuais, tá? Tá no chat aqui, eu vou ver se eu consigo disponibilizar também lá no
no grupo do WhatsApp, mas eles estão no grupo do WhatsApp, tá? Esse pessoal que tá aqui, a gente já tinha feito essa inclusão lá. Mas assim, a participação é muito pouca, ninguém quase fala. A gente, geralmente, quem fala no WhatsApp somos nós que estamos aqui agora, né? Então, assim, essa questão da divulgação, né, de como está sendo divulgado, eu não sei se os materiais que a gente disponibiliza, todos têm essa mesma ação do Francival de disseminar entre a equipe, né? Enfim, a gente fica, enquanto CACI, a gente fica um pouco de mãos atadas, porque as atividades a gente está fazendo, a gente está dentro da agência, todo mês tem atividade dentro da agência, mas está muito complicado mesmo, a adesão ainda está bem incipiente, bem devagar mesmo. Eu tenho 2 assuntos para tratar com vocês, tá, pessoal? Então, quando eu puder trazer... Esteja à vontade, Mila. Então, vamos lá. Eu tinha falado também anteriormente sobre a questão do Integra Conselho de Usuários. Não sei se vocês se recordam. Eu tinha trazido para vocês, eram reuniões nacionais, né, que eram feitas, em que havia a participação de 2 representantes de cada estado, tá? Então, a CACI vai retomar essas reuniões a partir agora do mês de março. A primeira reunião está prevista para o dia 16 de março, das 15 às 17 horas, tá? Essa reunião ela acontece de forma virtual, né, por videoconferência, onde 2 representantes, como eu falei, de cada estado podem participar, né, dessa reunião. A reunião ocorre com os gerentes de unidades e com a diretoria da CACI, tá? Junto com o presidente lá, então a próxima é dia 16 de março. Eu tenho aqui uma lista de assuntos para a gente conseguir aqui elencar as prioridades. Eu não sei de que forma a gente poderia fazer isso e como vocês sugeririam que a gente fizesse para que a gente possa estar reportando isso para a sede, tá? Eles encaminharam 11 assuntos que foram inclusive levantados nas outras reuniões e a CACI também tem recebido algumas demandas nesse sentido, e aí a gente quer elencar as prioridades para a gente ir tratar. Na primeira reunião vai tratar qual assunto? Assunto X, e assim por diante, tá? Então são 11, a gente pode tentar aqui ver uma forma de elencar. Além disso, é previsto, né, tá lá no regimento do conselho, é previsto que ocorra a cada 2 anos um encontro com os conselheiros, né, com os conselhos de usuários. E esse encontro ele está previsto para acontecer em Brasília no mês de junho, tá? Acredito que da mesma forma como no Integra, né, que é virtual, vai o representante do Estado para essa reunião presencial com a diretoria da CACI. Então está previsto para junho de 2023, tá? Dito isto, nós temos que pensar na nossa conferência de saúde, né? Nós já estamos aí findando esse biênio de 21, 23, então a gente precisa pactuar hoje a data da nossa conferência de saúde e o formato que ela vai acontecer. Como vocês preferem que ela aconteça? Se presencial, híbrido ou videoconferência, tá? Então, o ideal é que a gente já saia dessa reunião hoje com essa data pactuada, para que a gente já possa, inclusive, reportar para a sede para entrar na agenda da diretoria, porque a diretoria da CACI participa dessa reunião, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para sugerir. Aqui em Roraima, o pessoal sugeriu no mês de agosto, ficou pactuado aqui dia 17 de agosto, a conferência de saúde aqui, né? Segundo eles, tem uma questão de férias, que as férias aqui são bloqueadas no início do segundo semestre, então é quando a gente teria uma maior adesão de pessoas dentro do estado. Não sei como seria a realidade do Amazonas, mas vocês fiquem muito à vontade, tá? Eu só tenho aqui algumas datas que a gente não poderia fazer, mas a gente definido o mês, eu digo qual a data que não poderia ser por conta da agenda do Conselho Deliberativo, que já está definida do ano todo, tá? Mas vocês podem ficar à vontade, pessoal. Certo. Temos o Integra de Usuários, dia 16, e a reunião da Conferência de Saúde. Quando vai ser a reunião presencial? Em junho, né? Em junho, isso. Não tem data ainda, tá, Francival? Ainda está sendo
O mês foi definido, mas a data ainda não foi definida. Assim que a gente tiver essa... Acredito que eles devem falar sobre isso na reunião de março, dia 16. Entendi. Na conferência de saúde, o que será abordado e quantos serão necessários? Serão todos os conselheiros da região que precisam participar? A conferência de saúde, ela tem o objetivo de tratar um tema, né, de saúde. A gente aborda um tema relacionado à saúde e a gente pode definir esse tema aqui, tá? Entre nós, qual será o tema abordado. Geralmente a gente destaca um palestrante para trazer esse tema, abordar esse tema. Ela é direcionada a todos os participantes e usuários da CACI, tá? Aposentados, Cassa Família, associados, enfim, todos os participantes da CACI são foco de público, né, dessa conferência. E, né, é bom que a gente já tenha, antes dela acontecer, definido o novo Conselho de Usuários, para que a gente possa apresentá-los nesse momento. Então, pode haver a recondução do Conselho atual, tá? Como a gente pode eleger novos representantes. Então, vocês teriam que, nesta data que a gente definir, vai ser dia 8 de setembro. Em 8 de setembro, nós teríamos que ter a definição se haverá recondução do Conselho atual ou se haverá novos eleitos. E lá a gente já apresenta o novo Conselho de Usuários definido para o próximo biênio. Tá? Vai ficar para o segundo semestre mesmo. Mas quando exatamente? Imaginei, porque Porque a gente vai ter que... é complicado, né? A gente já está em fevereiro, terminando aí, é uma correria danada. Setembro parece ser realmente um bom mês. Pensei também em agosto para fazer par com Roraima, mas setembro talvez seja melhor. Por volta do dia 20. Tá, em setembro só não poderia ser nos dias 27 e 29, tá? Mas eu acho que não seria a data escolhida, porque final de mês vocês não... Geralmente final de mês não é legal, né? Então as datas bloqueadas aqui para setembro seriam 29 e 27. Fora isso, a gente pode escolher entre quarta, quinta ou sexta-feira, para a gente poder adequar a agenda da diretoria, tá? Então, qualquer quarta, quinta e sexta de setembro, que não sejam esses 2 dias que eu falei, a gente pode estar agendando. Esse é no dia 20. Porque dia 7 Dia tem a semana do feriado. Pronto, 20 de setembro. Quarta-feira. A terceira quarta, inclusive. Exatamente. É uma forma de manter alguma tradição nas nossas reuniões. Já vou até reservar aqui a data. Qual horário, Francival, você acha que seria mais adequado? Vocês acham que seria mais adequado? E o formato, né? Se vocês acham que por videoconferência mesmo seria mais fácil de atingir um público maior, se presencial ou se híbrido, né? Eu entendo que o ideal seria presencial, porque esse pessoal, vai ser uma reunião de apresentação do novo conselho ou da recondução, que seja, né? Mas o presencial faz diferença nesse momento. Nesse primeiro momento que o pessoal está assumindo, é importante que eles estejam presencialmente lá. Eu gosto da questão virtual, mas ela não tem o mesmo significado de estar pessoalmente. Apesar do virtual ser uma facilidade, o presencial nessa situação faz necessário, porque é importante estar lá presencialmente. A presença, todo mundo, uns vendo os outros, dá um impacto mais significativo na questão da CACI. Valoriza mais a questão. Certo. Então todos concordam com ser presencial, né? Ok. E o horário, pessoal? Qual horário que vocês acham mais adequado? Agora que é o problema. Pois é. Nosso grupinho aqui, o pessoal não começou nem a votar ainda. Deixa eu ver aqui. Estou até entrando no grupo. Eita, a dona Ana mandou até um áudio aqui. Pessoal, peço desculpa, porque realmente caiu aqui na internet. Esse horário é ruim para mim por isso, porque às vezes eu estou me deslocando para casa, estou saindo do banco, e lá no setor que eu estou a internet é muito ruim. E aí eu acabo dependendo do meu celular, porque o computador que eu tenho, ou eu uso ou eu falo. Ele não me dá a opção de fazer as 2 coisas, então eu tenho que usar o meu celular. E a internet está muito ruim com esse tempo de chuva.
como eu estava falando antes, o que eu queria dizer é que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa que mostre para os nossos colegas, conselheiros, a importância da CACI. O que eu tenho visto ao longo desses anos é que a CACI ela tem perdido esse valor no meio da gente. Eu não vejo assim mais o pessoal dando valor como se dava antes. Logo quando eu entrei, eu via falar, quando você sabia que tinha reunião da CACI, aquele empenho, o próprio administrador ele já incentivava isso, e hoje em dia a gente não está tendo mais isso. Então eu acho que a gente tem que procurar fazer alguma coisa nessa linha, para mostrar a importância da CACI para a gente, para cada um de nós, entendeu? A gente tem que pensar numa forma de fazer isso. Eu acho que essa mudança de horário também, para mim, vai ser boa. Porque realmente é bem complicado para mim, lá no horário do banco, participar da reunião. Para mim era interessante participar da reunião de casa, porque eu uso minha internet. E daria para fazer uma reunião bacana, mas lá no banco, mesmo lá no meu setor, é bem complicado. Isso foi ótimo. Perfeito. Bom, vamos tentar essa nova reunião, no horário que ela precisa. A maioria do pessoal até agora na enquete está voltando no horário de 8h30 às 9h30. 8h30, Realmente interessante. Bom, horário. Dá vontade de colocar logo de manhã cedo, Mila. Porque aí o pessoal já vai pra lá e depois vai trabalhar. Aí a gente vai ter que definir esse local, né? Vamos pensar em um local legal para fazer isso. Vamos pensar nisso também. Se é o quê? Às 9h, iniciando às 9h. Entre 9h ou 3h. O pessoal pega e vai para casa, mas também tem que ser de manhã. Vamos colocar às 9h. O pessoal das agências vai ter que se desdobrar para... É só uma vez, só um momento. Vai haver a participação de usuários. Eu gostaria. Isso é uma forma de valorizar ainda mais a questão do conselho. Entendo ser crucial que tanto os conselheiros quanto os usuários que se manifestarem com interesse possam presenciar, sim. Isso é uma forma de mostrar que... Agora, como será no dia de semana, nesse horário, o pessoal da Ativa não pode participar, né? Essa conferência não pode ser final de semana, né, Mila? Sábado? Não, né? Esse aqui é o negócio. A gente coloca o quê? De 9h ao meio-dia? Tudo isso mesmo? Achei que seriam umas 2 horas no máximo. Porque a gente vai trazer tema para uma palestra e é presencial, né? Aí presencial a gente vai ter que ter um stopzinho ali para o intervalo e aí segue. Eu acho que de 9h ao meio-dia seria interessante. O que é que vocês acham? É uma boa, são 3 horas. Sendo online, a gente consegue dar uma celeridade maior, né? Porque a gente pega direto ali e tal. Mas presencial tem aquela formalidade, né? Sim, eu sei. Que seja de 9h ao meio-dia. Ok. É para ser de manhã. Se for à tarde, depois das 16. Pronto, então... Então, pronto. Então, em relação à questão, vai ser recondução? O que é que vocês têm em mente? Ou vocês não querem pensar nisso agora? E a gente deixa para pensar nisso mais Eu perto? queria deixar para depois, mas a minha propensão é renovar. Perguntar do pessoal das agências quem quer, pelo menos quem quer e se não quer, quem os gestores indicam, que eu quero que eles sintam um pouco da pressão de participar do processo, de ter algum envolvimento com o conselho, com a formação. Nos quase, já faz um ano que a gente assumiu, né? Já mudaram gestores, já teve muita gente que migrou de um lugar para o outro, então acredito que colocar esse envolvimento com o primeiro gestor é importante. Precisamos deles lá, dizendo quem vai ser, para poder cobrar deles também. Olha, você indicou tal pessoa, precisamos dele aqui. Mila, estava pensando aqui, você falou que pode acontecer em vários formatos, né? O presencial, pode ser o híbrido, pode ser online. Então, essa conferência poderia ser
gravada, ela pode acontecer ao vivo, né, presencial, e ela pode ser gravada para depois ser compartilhada pela mídia, para quem não Não, naquele momento. não, gravada não. Eu acredito que a gente pode pensar na possibilidade dela ser transmitida. No momento em que ela está acontecendo, a gente tentar avaliar essa possibilidade de ela ser transmitida ao vivo. Porque aí eu pensei no pessoal da Ativa, nos usuários da Ativa, que não pudessem estar participando, mas ou no intervalo de almoço fosse divulgado que ele poderia acessar aquele link e tal. Eu acho sim, a gente só precisa ter muito cuidado, pessoal. A gente sabe que o chamamento de conferência, ele é uma missão, né? Inclusive uma missão para o Conselho de Usuários. Porque o que acontece? Quando a gente define uma conferência de saúde presencial, a gente traz para o local a diretoria da CACI. Então, muito provavelmente, a gente vai receber os diretores da CACI presencial e a gente precisa ter quórum porque a gente vai deslocar, imagina, você deslocar 3 diretores lá de Brasília para Manaus, né? A gente vai preparar toda a estrutura, é uma estrutura presencial, o formato é totalmente diferente, é estrutura mesmo, é alugar um local, não vai ser na CACI, a gente não tem estrutura para receber lá, a gente vai alugar o quê? O auditório de algum lugar, a gente vai contratar coffee break, a gente vai, enfim, a estrutura do evento presencial é totalmente diferente do evento virtual. Então, assim, a gente vai precisar trabalhar bem forte para levar Então, assim, a gente faz híbrido, talvez não seja interessante porque o pessoal não vai. Né? Então, eu penso dessa forma, mas se vocês acharem que não, que dá sim para fazer nesse formato, tranquilo, a gente faz nesse formato sim. Não, foi só uma ideia, né, que justamente a gente dá ideia e espera o feedback para poder... Sim, claro. Eu entendo perfeitamente. Bom, ficamos então com ela marcada para dia 20 de setembro, presencial, das 9 às 12. O que mais? Esqueci de anotar alguma coisa? Tema. Tem alguma sugestão de tema? Vocês têm alguma sugestão em mente de temática para ser abordado nesse momento? Qual a maior dificuldade da CACI hoje, Mila? Depende de que aspecto a gente está falando. Depende do aspecto. Aspecto de saúde, eu acho assim que algo que está muito emergente na saúde é a saúde mental, né? Pensando, inclusive, nos funcionários da Ativa e até nos aposentados também. Eu acho que a saúde mental, depois da pandemia, ela veio com muita ênfase, né? Algo assim que tem chamado muita atenção. Dificuldade de estrutura, dificuldade de rede credenciada, depende, a gente tem diversas dificuldades. Posso relatar aqui um bocado. Tem que ser só um tema. Tem que ser só um tema abordado. A conferência ela tem que ter um tema específico e o palestrante vai discorrer sobre aquele tema que a gente definiu. Eu acho que saúde mental engloba um monte de microtemas, né? É muito bacana. Estresse. Pois é, aí a gente teria que descer, né, se aprofundar ou até discutir com essa pessoa que posso até conversar com a Jaida, a nossa psicóloga lá. A Jaida, ela é professora da universidade, ela tem uma expertise muito boa com palestra. A gente poderia ver, inclusive, se ela poderia abordar algum tema. Como ela está também em contato muito com os participantes da CACI, ela poderia até avaliar dentro do que ela entende ali como mais urgente, setembro, inclusive, é setembro amarelo. Vai calhar, a gente vai seguir bacana. Verdade. Muito bom. Bom. Mas fiquem à vontade, se tiverem outro tema, outra... Saúde mental parece ser realmente um ótimo tema mesmo. O que eu queria, na verdade, era pegar as maiores dificuldades da CACI e colocar num tema só para justamente impulsionar a CACI, mostrar que a CACI vai atacar o ponto central, que aborde o maior número de funcionários, o maior número de ocorrências, para que a gente possa atingir o maior número possível, né? Saúde mental realmente é uma boa ideia. Mas o tema precisa ser agora?
Não, mas eu tenho que ter pelo menos um. É como o Fábio falou, saúde mental é um tema bem abrangente. Então, assim, ok, saúde mental. Depois a gente pode pensar em que aspecto da saúde mental a gente vai se aprofundar, né? Saúde mental no trabalho, sofrimento psíquico, enfim, tem tanta coisa aí que a gente pode, na criança, no adolescente, no idoso, né? Tem muita coisa. A saúde mental, como a Cassia tem abordado, né? A gente tem um programa de saúde mental, Sim, sim. nós temos um programa de saúde mental, né? Enfim. Ok. Eu sou favorável à saúde mental. Eu queria outras opções, mas realmente esse é muito importante. Principalmente depois da pandemia, do que passamos, e até do fato da gente estar tentando retornar a uma normalidade que parece que nunca vem, né? Verdade. Mas ok. Você pode colocar o tema principal como sendo saúde mental. E depois a gente pensa nisso, né? Esmiuça um pouco mais, torna Pronto. mais específico. Uhum. Mais alguma coisa? Tem os temas que a gente tinha falado da reunião do conselho, né? São 11 temas. E a Cassi pede para que a gente elenque a prioridade, né? Elenque a prioridade de acordo com a opinião de vocês, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Eu não sei se a gente... É porque ali o pessoal não vai responder, né? O pessoal não tem respondido lá no grupo. Você colocou a enquete, acho que só 4 pessoas falaram. 5, né? Vou botar aqui também. 6, pronto. Nós temos aqui, eu vou colocar no chat para a gente dar uma olhada, vocês poderem visualizar melhor, tá? Nós temos 11 temas, tá? E eu preciso sinalizar para a sede, para o Conselho de Manaus, qual seria a prioridade de 1 a 11. Então, a gente tem um primeiro tema lá, ver se dá para vocês verem. Primeiro tema, por exemplo, atualização do regimento interno, ações para fortalecimento do Conselho, regulamento eleitoral, entre outros. Qual a prioridade para vocês disso? É 11, é 2, é 3, é 4? Então, a gente precisaria elencar essa prioridade para sinalizar para a sede. Esses temas serão abordados nas reuniões do Integra Conselho de Usuários, tá? Então, essa pesquisa, ela está sendo aplicada junto a todos os conselhos hoje, porque hoje é o dia da reunião, né? Então, hoje a gente está aplicando essa pesquisa junto aos conselhos, né? Para que a gente consiga definir. Então, o tema mais abordado, com certeza, será o que vai ser o mais votado, será o que vai ser abordado agora na reunião de 16 de março, e assim eu acredito que sucessivamente, a depender da prioridade. São temas que já foram colocados pelos conselhos em épocas anteriores, né? Então, são temáticas que a gente já vem sendo buscado, questionado pelos conselhos. E aí a Cassi preferiu fazer dessa forma para que vocês pudessem participar, né? E definir essa temática aí das reuniões. Só nós vamos votar? Pois é, né? É uma pena. É uma pena. Se vocês quiserem... É porque só tem vocês 3, né? Nem adianta fazer uma enquetezinha. Eu consigo colocar essa enquete lá no grupo, mas... Mesmo no grupo... Se vai ter retorno, né? Mesmo no grupo eu tô vendo que o retorno é baixo. Mesmo tendo a enquete no celular, na palma da mão, as pessoas não dão um retorno tão significativo. Bom, vamos lá então. Se você quiser, Francival, colocar lá no grupo e amanhã, com o resultado que tiver, eu preencho aqui o formulário e encaminho. Posso sim. Pode ser? Vamos fazer, né? A gente vai disponibilizar, quem quiser votar, vota. E quando for amanhã pela tarde, eu vejo lá o levantamento e vou pelas prioridades e jogo lá na resposta. Ok. Tá bom, coloca lá no grupo. Esse aí é
Integra Cassi, né? Para o Integra, isso, Ok. exatamente. Integra Conselho de Bom, Usuários. E aí a pessoa coloca a prioridade. Eu pensei, na verdade, em fazer foi não uma enquete, mas um questionáriozinho simples no Google para que... de 1 a 11, Exatamente. qual aquela prioridade? Foi como a Cassi fez. Exatamente. O questionário que eu vou responder é assim. De 1 a 11, o que aquilo ali é prioridade para você, né? Exatamente. Para que a pessoa coloque. Ok. Vou fazer um formuláriozinho, vou postar lá no grupo. Demora um pouquinho, mas é questão de minutos. Aí cada um responde. Tá bom, Francival, muito obrigada. O que mais? Estamos aqui, ó. Emila, você falou sobre a oficina de conselheiros lá em Roraima, né? Em Roraima. Está previsto fazer em todos os estados ou... Após a conferência de saúde. Aqui a gente precisou fazer agora, porque o conselho estava totalmente desestruturado. A gente estava sem representante de coordenação, de secretariado, não tinha nada. Então a gente precisou... Estava pior que Oi? aqui. Nossa. Então a gente precisou fazer esse momento da oficina para tentar reunir o pessoal e fazer essas definições. Então a gente fez, na verdade, atrasado e acabou sendo assim, antes da conferência, né? Porque já era para ter acontecido desde 2021. Mas a gente não tinha adesão, as meninas tentavam reunir e não conseguiam, mas agora saiu. Mas a oficina ela é prevista a partir do momento que é constituído o conselho. Então, se houver recondução, após a nossa conferência, a gente pode já pensar em agendar a nossa oficina daí do Amazonas, tá? Sem nenhum problema. É um momento bem legal, é bem bacana, que a gente traz bem vários, assim, sai destrinchando os assuntos, sabe? E aí é muita dúvida e esclarece muita coisa, bem legal. Isso. E quem participar multiplica, né? A intenção justamente é essa. O conselho, na verdade, o conceito é esse, né? Isso. É de disseminar essas informações. Ok, então. Ok, pessoal. A Integra dia 16 de março e a nossa próxima reunião dia 15, né? de março. Já deveria estar de volta, vou sofrer de férias esse período, mas estarei de volta do dia 15. Eu já vou deixar marcada a reunião até agora. A maioria do pessoal está voltando pela manhã, de 8h30 até as 9h30. Se não tiver nenhuma mudança, sexta-feira já deixo até agendada a reunião para esse horário no dia 15 de março. Vou mandar o link, deixar tudo pronto. Perfeito. E aí tento avisar alguns dias antes para a gente não perder a reunião, tá bom? Tá, joia. Essa recomposição do grupo de conselheiros, ela vai começar quando? A pesquisa nas agências, ela tem data para iniciar? Pelo menos um mês antes. Então, dona Terezinha, essa é uma função, na verdade, do Conselho de Usuários. Então, assim, a gente tendo a data, né? A gente tem a data, vai ser dia 20 de setembro. Então, vocês já se organizam para montar essa estratégia de como vai ser feito nessa divulgação da conferência, se vocês vão agência a agência, como é que vai ser, se vai falar com os administradores para indicar, porque muitas vezes a gente já se viu nessa situação, né, de não ter quórum de livre, espontânea vontade, vamos dizer assim, e ter que ser indicado. Então, assim, a gente tem muito tempo. Que bom que a gente já conseguiu fazer essa definição agora em fevereiro. Então, tem bastante tempo para a gente trabalhar sobre isso e montar essa estratégia aí de que forma vai acontecer, né? De que forma vocês vão sensibilizar as pessoas a participarem e a se disponibilizarem, na verdade, né? A chegar junto do conselho. Aí a dona Ana Lúcia tem que... O ideal é que, pelo menos uns 15 dias antes da conferência, os nomes já estejam prontos, né, para que na conferência a gente faça a divulgação. Perfeito. A gente consegue antes, com certeza. Deus quiser. Temos bastante tempo, né, Francival? Não vai perder tempo com isso, não. Vou mandar pelo menos uns 2 meses antes para a agência e para os gerentes gerais a solicitação de indicação, quem vai ser, porque eu queria nomear o resto do certinho. Tá bom? Tá bom. Obrigada, pessoal. Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Mila. Qualquer coisa.
Tá bom. Tchau, Ok. tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fran. Tchau, Obrigada, Terezinha. Fran. Tchau, Fábio. Tchau. Tchau, Mila. Olha, entrou mais um agora. Agora aqui. MF. Saiu. Acho que o pessoal foi saindo. A Mila. A Mila Mila. que saiu. Então tá, Ok, Fran. então. Obrigada Tá aí, bom. viu? Tchau, tchau, Terezinha.